todos, sejam muito bem-vindos ao Instituto Gradiva de Psicanálise. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um, em especial a de Morgana Heck, que nos enviou essa preciosa proposta de trabalho, ainda antes de Valor Sentimental ser reconhecido com o Oscar de Melhor Filme Internacional em 2026. Nesse encontro, Morgana nos convida a contestar a ideia de que a sublimação seria um conceito excessivamente abstrato ou distante da prática clínica. Ao contrário, ela nos propõe pensá-la como um processo vivo, presente no cotidiano da análise, sempre que emerge por parte do sujeito o desejo de escrever uma história diferente para si. O filme Valor Sentimental tem sido reconhecido justamente como uma dessas narrativas em que repetição e criação se tensionam, abrindo a possibilidade de uma inflexão. A partir disso, Morgana nos lança questões fundamentais, e estou retomando essas questões. Esse texto foi um texto que a Morgana escreveu para o nosso Instagram, que eu fiz uma retomada para apresentar a atividade de hoje, e ela coloca algumas questões, eu acho que já como ponto de partida nos orienta, inclusive, para a nossa escuta, do que ela vai nos trazer. O que podemos extrair dessa obra, se a tomarmos como uma teoria da sublimação, qual é o lugar da sublimação em uma análise, e, afinal, qual é a sua importância? Morgana Heck é pesquisadora de pós-doutorado em teoria psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, bolsista de pós-doutorado da FAPERJ, doutora em teoria psicanalítica pela mesma Universidade Federal, mestre em teoria da literatura pela Universidade do Porto, Portugal, membro participante do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro e fundadora da revista Subversa. Que tenhamos uma excelente noite de trabalho. Eu vou passar a palavra para a Morgana, e a hora que ela encerrar o que ela trouxe para nos apresentar, eu vou passar a batuta para o Pedro Laureano, que vai conduzir junto com a Morgana e todos nós uma conversa, um debate, uma discussão. Queremos ouvir vocês e queremos que essa seja uma noite em que a fala possa circular entre nós. Morgana, bem-vinda, a palavra é sua. Agora eu vi que estava desligada. Angélica, muito obrigada pela apresentação e pelo espaço, né, para a gente poder conversar, e muito obrigada também a todas e todos que estão aqui hoje com a gente para a gente discutir esse tema que é meu tema de pesquisa já há muitos anos, né? A sublimação. Como eu estava falando antes, eu assisti esse filme logo que ele saiu, assim, em janeiro, mais ou menos, se não me engano, no Cine Santa Teresa, né? Então, a experiência do Cine Santa Teresa já é uma experiência estética, né? Então, eu ter visto esse filme lá foi muito inspirador, assim, né? E inspirador dessas questões ligadas à sublimação, né? Eu pensei logo de cara, bom, tem nesse filme, a meu ver, uma teoria possível da sublimação, pelo menos como eu venho entendendo, estudando, né? Não só eu, mas, enfim, todo um campo, né, que vem trabalhando a sublimação como um conceito articulado à teorização psicanalítica, e que, justamente, como a Angélica já trouxe, né, na introdução, e como eu deixei claro no convite, a ideia aqui é trazer o conceito de sublimação para uma dimensão
mais realista, ou mais cotidiana, né? Ou um pouco mais afastada dessa ideia de que se trataria de um mecanismo psíquico, né, psicológico, reservado a poucas pessoas. Então, só para contextualizar um pouco, né, vocês, eu comecei estudando sublimação, assim, eu tinha muito interesse na ideia de processo criativo, né, de como que, quais são as explicações da psicanálise para o processo criativo, enfim, então, acho que todo mundo que se volta para esse tema de pesquisa se vê logo, né, com essa teorização sobre a sublimação, Freud, e como que ele vai se desenvolvendo nos pós-freudianos, né? E, bom, a primeira coisa, né, que a gente percebe, a primeira coisa que quem vai estudar esse tema enfrenta, né, o primeiro desafio, são os próprios paradoxos e inconsistências conceituais presentes na teoria inaugural, assim, da sublimação na psicanálise, né, digamos assim, que é a teoria freudiana. Então, eu pensei em fazer o seguinte hoje com vocês aqui, para a gente fazer junto, né, na verdade. Pensei em trazer um pouco desses paradoxos, né? O Laplanche até chama que a sublimação ela sofre de uma inconsistência consistente. Eu pensei em trazer um pouco desses paradoxos e mostrar como, na minha leitura do filme, é um filme que resolve um pouco desses paradoxos e traz uma perspectiva mais próxima da clínica, para a gente trazer a sublimação para o cotidiano clínico, né? Eu queria partir de uma cena inicial e em seguida vou trazer mais 3 cenas e depois a gente discute um pouco, porque até porque o que eu estou interessada, o que eu estou mais interessada em saber é se vocês vão concordar ou discordar de mim também. Eu quero saber quais são as leituras que vocês fizeram, né, desse filme. Eu acho que é um filme que permite múltiplas leituras, né? Aquele tipo de filme que cada pessoa vê um filme diferente. Então, mas eu gostaria de tomar uma cena inicial para a gente ter em mente e guardar essa cena para a gente voltar um pouquinho depois, que é a cena que se dá logo no início do filme, que é aquele momento em que a Nora, que, a meu ver, é a personagem principal, a cena em que a Nora está prestes a entrar no palco, né? Ela é uma atriz que tem um reconhecimento, uma atriz que tem uma carreira aparentemente bem estabelecida, né? E ela está prestes a entrar no palco e ela sofre uma espécie de pânico, de bloqueio criativo, enfim, parece algo que ela está muito acostumada a fazer, mas que naquela noite ela parece estar fugindo do palco, algum colapso, né, ameaça ela. E aí ela chega para o colega, né, de coxia dela, não sei exatamente o que ele é, ela é uma espécie de cinegrafista, ou, enfim, algum técnico de iluminação, ou algo assim. E ela pede um tapa, né? Ela pede um beijo, um tapa, uma transa, ela pede assim para que ele ajude ela a sentir alguma coisa, né? Eu gostaria que a gente guardasse essa cena para a gente discutir logo mais na frente, né? O que essa cena me mostra, assim, sobre o principal paradoxo da teoria inaugural freudiana da sublimação, que é o seguinte. Bom, só para contextualizar rapidinho, né, a sublimação é um conceito que vem da filosofia, né, que está presente no pensamento ocidental desde o século XV, que passa por vários filósofos que
trabalham com essa ideia de elevação da alma a partir do sublime, etc. A gente não vai entrar nisso agora, até porque não sou filósofa. Mas o fato é que essa tradição filosófica do sublime chega na obra do Freud como uma solução que ele vê para descrever o processo criativo, né, os processos criativos de maneira geral. E aí, como que ele define, né, a sublimação inicialmente? Ele inclui a questão da sexualidade, né, no processo sublimatório, e ele diz: a sublimação é um desvio da meta sexual para fins não sexualizados, né, um desvio um desvio erótico da pulsão para uma meta que não é erótica, né, uma pulsão que inicialmente tem sua origem um erotismo, a presença de eros, e que se deserotiza no seu trajeto, né? A pulsão, só para a gente lembrar, tem uma meta, né? Uma origem, ou uma fonte, uma intensidade e um objeto. Então, a pulsão tem seu objeto, e no seu caminho, né, de realização, ela se deserotizaria. Essa é a primeira concepção freudiana da sublimação como um trabalho deserotizado da pulsão. Qual que é o problema disso, né? Bom, o problema disso é que o próprio Freud vai se dar conta, né? E vai desenvolvendo ao longo da obra dele. Tem até aquela história, né, de que ele possivelmente teria escrito um ensaio só sobre a sublimação, mas que teria se perdido, né? Ninguém sabe muito bem como. Então, as referências e o desenvolvimento conceitual da sublimação, ele vai aparecendo ao longo da obra, né? Então, a gente tem esses primeiros textos ali, né? Antes de 1910, mais ou menos, os primeiros textos, onde o Freud está falando de uma sociedade repressora, assim, né, que tem a sua repressão, e que os indivíduos lidariam com essa repressão a partir de alguns mecanismos, sendo a sublimação deles. E só que aí aparecem alguns problemas, né? O primeiro problema que eu acho que o próprio Freud vai se dando conta. Logo ali na década de 1910, mais ou menos, quando ele começa a publicar os primeiros textos técnicos ligados ao tratamento psicanalítico, propriamente dito, ele se depara com a questão do narcisismo, né? Ele se depara, acho que ele começa a perceber a presença do narcisismo também no trabalho dele, né, nos pacientes, e ele começa a formular a questão da transferência, né, a questão dos ideais, etc., até que ele formaliza, né, a introdução do narcisismo, formaliza o narcisismo como conceito. E aí, o que essa revolução conceitual produz, né, em relação à sublimação? Com a formulação do narcisismo, há uma mudança muito básica na teoria freudiana, que é o fato de que ele assume que o ego se toma como objeto de amor, né? Que o ego é capaz de se tomar a si próprio como objeto de amor, não só de amor, mas de ódio também, né? E a partir disso construir, né, a sua relação com os ideais, enfim. Eu estou falando de uma forma muito condensada, assim, muito resumida, né, para mostrar como essas mudanças na teorização, elas influenciam as mudanças na teorização da sublimação. Por quê, né? Basicamente porque se o ego pode se tomar como objeto de amor, e também é capaz de produzir idealizações, ou seja, né, se empobrecer em prol de um enriquecimento do objeto,
ele aproxima a sublimação desse processo da idealização e faz do ego um agente de sublimações, né? Como se o ego pode ser um objeto de amor, ele também pode ser um agente de transformações. Então, ele passa a sublimação para esse lado, assim, né? Para o lado das funções egóicas. Não é muito diferente do que ele vinha propondo desde o início, né? Porque quando ele propõe que a sublimação é um destino deserotizado, ele está colocando a sublimação como aliado da libido de ego, como se o ego fizesse uma função de defesa, né, das pulsões sexuais. Ele divide pulsões de ego e pulsões sexuais. Então, a sublimação está no lugar do ego e funciona como uma defesa contra o sexual, né? Então, com o narcisismo, o ego passa, então, a poder ser um agente de sublimações, de investimento no mundo, de idealizações e de identificações também, né? Isso tudo vai ficando cada vez mais sistemático a partir do texto sobre o narcisismo, 1914, e principalmente a partir do texto O Ego e o Id, que daí já é bem mais para o final, né, 1923. No caminho também, né, desse percurso conceitual freudiana, também ele formaliza a questão da pulsão de morte, né, como a partir do momento que o ego é capaz de fazer, é uma instância, né, psíquica que investe e se desinveste também, a pulsão de morte também participa, né, dessa teorização sobre os momentos disruptivos também, né, do ego. Então, indo um pouco mais adiante, né, no texto O Ego e o Id, de 23, tem duas afirmativas bem importantes do Freud sobre essa questão da sublimação em relação ao ego. A primeira delas é que quando ele diz que o ego é, sobretudo, um ego corporal, né, projeção de uma superfície. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que o ego é composto de alteridade e de inacabamentos também. E quando ele diz também que o ego é um precipitado de objetos perdidos, né? Aquela ideia de que o ego é composto por identificações, né? Um cemitério de objetos perdidos. Então, o ego como esse território em constante transformação, e que justamente por isso seriam agentes de sublimações, né? Então ele passa a sublimação para o lado das pulsões de vida, como um trabalho em oposição à pulsão de morte, né? A sublimação termina na obra freudiana como equivalente da transformação da pulsão de morte em pulsão de vida, né? Então, esse trajeto freudiano, na verdade, ele é fascinante, assim, né? Ele é meio inacabado, né? São os comentadores da obra do Freud que vão desenvolver, né? Dos autores mais canônicos, assim, a gente tem o Lacan e o Laplanche, que vão desenvolver, vão fazer as suas próprias leituras, né? Do processo sublimatório. Acho que não vai dar tempo da gente entrar muito detalhadamente em cada um deles, até porque a gente quer discutir o filme. Mas, assim, de modo geral, essa herança que existe na teoria freudiana sobre a sublimação como um mecanismo psíquico deserotizado, ela insiste em permanecer, né? E ela deixa alguns problemas, assim. Um problema importante é sobre
a questão de condições para sublimar, né? Tem uma série de referências na obra freudiana em que ele fala, né, que a sublimação ela é reservada para poucas pessoas, que algumas pessoas têm capacidade e outras não, sem especificar o que seriam, né, essas capacidades, enfim, o como se dá, então, a sublimação, né, o que é necessário ter. Claro que essa teorização sobre o narcisismo embasa um pouco, né, porque, assim, grosso modo, para fazer sublimações, você teria que ter um ego minimamente consistente, estabelecido, né? Isso dá para inferir da teoria freudiana. Mas existe esse problema, assim, das condições para sublimar, né? Que na obra do Freud, assim, a gente pode pensar as condições para sublimar ter algum tipo de compromisso com o recalque, né? Com a censura, com algo que só pode vir à tona enquanto deserotizado, né? Que não pode se manifestar mais diretamente. Outra condição que aparece na obra freudiana para sublimar é ser homem, né? Porque existem várias referências em que ele fala sobre a suposta incapacidade das mulheres para a sublimação. Não é um ponto desenvolvido, né, por ele, assim, é um ponto que é mais desenvolvido atualmente, é o ponto na direção do qual eu quero seguir pesquisando, né, essa questão da sublimação e feminilidade, mas fato é que existem essas afirmações no Freud sobre essa suposta incapacidade feminina para a sublimação, né? Outro problema da teoria freudiana da sublimação é o afastamento da clínica, né? Embora, assim, nunca foi um conceito que ele atribuiu diretamente, né, à clínica, embora a gente possa fazer relações da sublimação com a elaboração, né, e com a perlaboração, principalmente, né, a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. O outro problema, assim, muito importante também, e ponto de disputa de muitos autores, é a interpretação sobre essa questão de pulsão deserotizada, né? O que é uma pulsão deserotizada? O próprio Freud responde no final da obra dele que uma pulsão deserotizada é uma pulsão de morte, né? Uma pulsão que tende a se regredir, né, no sujeito, assim, que afasta, né, o sujeito dos seus investimentos. Então, voltando à cena que eu propus da gente pensar, eu acho que é exatamente isso que está dito ali naquela cena do pânico da Nora, a atriz, antes de entrar no palco, né? Eu acho que o que se passa ali é que ela está num momento de deserotização, né? O pânico dela é um momento de deserotização e não de erotização, né? É um momento em que ela se suspende, né, de si mesma, um momento em que ela pede para voltar a sentir algo, né? Um momento perto do colapso, assim, que eu acho que é o que a gente percebe hoje em dia com as crises de pânico também na clínica, né? Que é esse momento de você estar tomada por um vazio, né? Um vazio ou uma ameaça muito aniquiladora, né? Então, ali naquela cena eu acho que mostra que estar participando de uma atividade artística ou mesmo ter a atividade artística como profissão, né, e fazer isso não implica necessariamente sublimação, que a sublimação ela pode estar presente e acho eu que está em todo e qualquer tipo de atividade humana em que uma produção está sendo feita no sentido de uma tentativa de mudança, né, tentativa
de encontrar novos sentidos, né, de dar novos contornos, né? Eu acho que o Lacan é um autor que contribui muito, né, nesse ponto, porque ele tem essa ideia da sublimação como um, um fazer, né, um fazer com a pulsão, assim, né? Tem o livro da Clarissa Metzger, que eu vou mandar depois as referências, que se chama justamente a sublimação como um tratamento para o gozo, né? Que é esse trabalho com a pulsão de dar forma ao real, né? Com esse com a conceitualização dele de real, simbólico, né? De transformar o real em simbólico, acho que ele ajuda muito com essa ideia. Então, para mim, essa cena ela representa justamente ali um processo de sublimação que não está acontecendo, né? É uma atriz que tem uma carreira desenvolvida, que repete aquele trabalho, ela está muito acostumada a entrar em cena, mas tem algo que não muda na vida dela, né? Então, ela é uma pessoa envolvida com a arte até o último fio de cabelo, mas tem uma repetição mortífera na vida dela, né? Agora até lembrei uma conversa que eu tive uma vez com um amigo, que ele me perguntou, você estuda sublimação há tanto tempo, por que você estuda tanto sublimação? E a resposta que eu dei foi justamente essa, eu falei, porque é o conceito da mudança funcional, né? Então, me interessa muito saber por que ele não é mais explorado na clínica, né? Na clínica, no dia a dia clínico, no trabalho das pessoas, né? E aí até aproveito para citar um outro livro que saiu recentemente, do Christophe Dejour, vou até mostrar que ele está aqui do meu lado, tá aqui, que se chama O que há de melhor em nós. O Christophe Dejour, ele é um psicanalista do trabalho, né? Ele trabalha, trabalha com o conceito de sublimação no dia a dia, nas variadas profissões, enfim, ele tem uma crítica bem bacana sobre, sobre essa questão das condições para se poder sublimar, né? E aí ele fala das instituições, né? Que tem instituições que são antissublimatórias, né? Que tem certas variações políticas também que inviabilizam também que uma pessoa possa ter espaço, né, ou base para poder produzir suas sublimações, né, na vida. Então, gente, dito isso, né, para a gente aproveitar também o nosso tempo, eu acho que eu vou falar então do filme a partir de 3 cenas. E aí a gente pode conversar mais, né? Bom, o filme, imagino que todo mundo tenha visto, se não tiverem, me desculpe pelo spoiler, né? Mas o filme é essa história que tem essa personagem Nora num plano principal, né? Ela é filha de um. É a história de uma família, na verdade, né? Tem o pai e tem 2 irmãs. Tem um trauma que vai sendo mostrado aos poucos, né? Tem a morte da mãe, que era psicanalista. Depois a gente vai vendo que existe ali um ressentimento, uma dor, né, da Nora em relação à presença do pai, que supostamente se afastou há muitos anos e reaparece e faz um convite para ela, né? De eles fazerem um filme juntos. Ele é um diretor de cinema, né? E que, igualmente, me parece que, apesar de ele ser um cara que é um artista, né? Que vive da arte, ele também parece não ter ainda feito o filme principal da vida dele, né? Que é poder elaborar a história dele, né? Poder viver uma história diferente. Então, ele faz múltiplos filmes, né? Parece que
parece que ele tem uma carreira também bem reconhecida, assim, né? Não parece ter o diretor mais conhecido do país, mas parece ter um trabalho consistente, ele tem acesso lá a uma outra atriz famosa, né? Então ele chega, né? E aí já convido vocês para a gente ir para a segunda cena, né? Que é a cena do convite que ele faz para a Nora, né? De fazer o filme com ele, né? E ele convida ela, ele diz: quero você como protagonista. Eu acho que aí dá para a gente também pensar numa relação da sublimação com a análise, né? Eu acho que basicamente é isso que esse convite que é feito muitas vezes, na maioria das vezes, né, quando possível, no início de tratamento, né? Quero você como protagonista da sua vida, né? Não significa protagonista, não significa ser mais importante que os outros, mas tomar a importância de si mesmo para si, né? E sustentar, né, esse lugar. Então, a meu ver, o que a gente tem, né? A gente tem a Nora fazendo múltiplos papéis no teatro, no cinema, mas deslocada dela mesma, né? Tem uma série de fragmentos, assim, também, que o filme mostra, que demonstra, né? Pode parecer, assim, que ela tá um pouco melancólica, né? Tem uma cena que eu acho muito bonita dela correndo no cemitério, né? Ela correndo, mas cheia de mortos em volta dela. Tem a cena do encontro amoroso que ela diz, né, para o cara: é ótimo que você seja casado, porque aí eu não preciso aparecer muito, né? Então ela não é protagonista do filme do pai, ela está se recusando no início a fazer, né? Mas ela parece não estar sendo muito protagonista dela mesma, assim, né? Parece que tem uma parte ou privada ou mortificada dela a partir desses diversos fragmentos. A irmã aparentemente tem uma vida um pouco mais estável emocionalmente, né? Enfim, depois a gente vai descobrir no final do filme, né, que essa parte clivada dela mesma tinha a ver com a infância que talvez ela não viveu, porque ficou cuidando da irmã, etc. Mas tem este momento que eu acho que é o momento de um convite à sublimação, que é quando o pai chama ela para fazer para assumir o lugar dela, né? E aí entra um trabalho de metalinguagem, porque a gente tem um filme sendo feito dentro de outro filme, que também eu acho que se aproxima muito ao trabalho analítico, né? A gente tem o filme sendo feito dentro do outro filme, em que a gente vai descobrindo que o roteiro desse filme, na verdade, é a história do suicídio da mãe dele, né? Da avó da Nora, né? E que me parece que é um lugar melancólico que Nora foi assumindo em algum tipo de aliança com o pai, alguma coisa assim, né? Então, bom, ela, no primeiro momento, ela recusa, né? Aí ela se deprime porque ela recusa, mas aquilo toca nela. A irmã conversa até que ela lê, né? Lê e se vê ali também, com a ajuda da irmã, ela também se vê naquela história, né? E aí ela finalmente faz o filme, né? Tem uma outra cena também, a terceira cena que eu queria trazer, que é o momento do vaso vermelho, que dá nome ao filme, né? Eu sempre presto muita atenção nos títulos dos filmes e fico pensando por que foi escolhido esse título, né? Mas a cena, assim, é um vaso comum, um vaso qualquer, que está ali nas cenas, nos objetos ali da mãe, né, que elas estão arrumando,
E, e a Nora não sabe o que é dela, ela não sabe o que ela quer daquilo. A irmã sabe muito bem, mas ela não sabe, ela, né, meio que assim, qualquer coisa serve, né? Na minha leitura, né? E a irmã diz assim para ela: esse vaso tem valor sentimental para mim. E ela diz: então é esse que eu quero. Né? Então tem uma tomada de lugar ali que não é dela, né? Corrobora um pouco das outras cenas todas, eu acho, né? Da uma certa melancolia, de falta de lugar, né? Mas tem isso de ela tomar um objeto ali traumático, né, como parte da identidade dela, né? E tem uma última cena que me chamou bastante atenção, que é a chegada da nova atriz, né? Porque aí o pai, diante da recusa dela de fazer o filme, ela está ali numa espécie de reação terapêutica negativa, assim, né? Que ela não quer participar, né? E eu leio assim que é quase como se o pai tivesse convidando ela a desempenhar, né, um papel que ela já está desempenhando silenciosamente, né? Que é essa identificação lá com o trauma que veio antes dela, enfim. E aí, bom, ele leva adiante o projeto, encontra uma nova atriz, que aparentemente é uma atriz assim que está na moda, né? Que é famosa e tal. É, e a atriz vai, começa, e ela começa a perceber que aquele lugar não é dela também, né? Que tem um novo deslocamento de lugar, né? Ela até que numa conversa final ali, ela vai se tornando meio duplo da Nora, né? Elas vão ficando cada vez mais parecidas, assim, até que fica óbvio para todo mundo que, na verdade, aquele papel é da Nora, né? E aí, no final, ela chega e conversa com o diretor, né, de cinema, Gustav, é o nome do personagem, que faz o pai. Ela conversa e diz: esse papel não é meu, acho que é sintoma de alguma coisa mais profunda. E aí, algo acontece, né? E aí ela vai, conversa com a Nora também assume aquele lugar, e algo acontece, né? Ali de mudança. Esse algo acontece, não fica muito fechado assim no final, né? O que acontece depois daquela produção conjunta ali deles, né? Mas uma coisa que eu achei legal nisso é que, mesmo se tratando de uma família de artistas, basicamente, né? Ou de um pai e de uma filha que são artistas, os dois, não fica claro se aquele filme que eles estão fazendo ali teve sucesso, se foi um filme que alcançou reconhecimento, né? E isso eu acho que desbanca também a ideia de que sublimação tem necessariamente a ver com reconhecimento e valorização social. Até porque isso é muito relativo, né? O que que é, valorização social, principalmente através da arte, em cada cultura, né? Tem um outro livro que é de um psicanalista francês, que chama Jean Guillaumin, depois eu posso passar para vocês, que chama o ego sublimado, né? Em que ele traz esse ponto, assim, ele fala assim, cada cultura também, né? Cada política também regula suas sublimações, regula o que pode ou não ser reconhecido como valor social, né? Então, a gente vê isso, acho que na sociedade brasileira, aqui no nosso contexto brasileiro, isso é bem nítido, assim, né? De que uma pessoa pode trabalhar com arte, pode ser muito talentosa e pode viver intensamente e
e fazer as suas sublimações, né? Mas ainda assim não alcançar reconhecimento social, né? Uma questão mais complexa, essa do reconhecimento social ligado à arte, e eu acho que não é o conceito de sublimação que resolve isso, né? Eu acho que o conceito de sublimação fala de muitos outros processos de mudança que não se dão no campo artístico e que não se dão com valorização social. Isso assim, foi até uma decepção da minha pesquisa, né? Porque eu queria pesquisar justamente a relação da explicação psicanalítica para a arte, né? E eu acho que a sublimação é um conceito, assim, continua sendo o meu conceito favorito, eu acho, da psicanálise, eu acho um conceito fascinante, mas eu acho que ele não serve sozinho para dar conta, para explicar o que se dá num processo artístico, né? Se esse processo artístico ele implica ou não sublimação, se ele implica ou não valorização social e por quê, né? E digo ainda que na análise, né, eu acho comum de ver, não sei se vocês vão concordar comigo, se vocês têm experiências parecidas, mas eu tenho tido, assim, oportunidade de trabalhar como analista de pessoas que trabalham artisticamente, né? Que trabalham no cinema, ou que escrevem, ou que, sei lá, tatuam, né? E muitas vezes são essas pessoas, né? Essas pessoas, enfim, sujeitos, né? Que estão aí na vida artística, apresentam episódios como esse da Nora, né? De uma repetição ali do trabalho sem mudança, né? Uma repetição mais mortífera do que criativa, né? De trabalha, 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 produz, 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 mas não tem sentido, né? O sentido daquele trabalho não entra na vida, né? E isso a gente pode estar falando de pessoas hiper talentosas, né? Hiper artísticas. Enfim, então, uma coisa importante eu acho essa de deflacionar um pouco a, o papel privilegiado da arte na sublimação. É claro que a arte, né, ela traz sempre mais recursos, né, para a gente se aproximar de transformações na gente, no mundo, etc. Mas não só, né? Não só isso. Eu acho que a sublimação ela pode estar em situações mais inesperadas possíveis, assim, um corte de cabelo, por exemplo, sabe? Então, gente, para finalizar aqui minha fala e a gente poder abrir para conversa, eu vou trazer só 8 pontos rapidamente da importância dessas reflexões sobre a sublimação para a clínica, né? E se a gente pensar na sublimação como um destino pulsional erotizado e não deserotizado, né? O primeiro ponto da gente não ver a sublimação como uma saída para o conflito, né? Um apaziguamento para o conflito, mas o contrário, de entrada no conflito, né? De entrada no conflito para que se possa abrir para uma perelaboração, né? Que seria assim um passar através do conflito, né? Consequentemente ligado a esse ponto, a proximidade da sublimação com a transferência, né? Quando o que caracteriza uma relação transferencial é algo próximo disso que Gustav faz lá, que é esse convite de passar pelo conflito, de assumir um lugar, né? Tanto de dar condições para que o sujeito assuma aquele lugar, quanto da gente, do analista, assumir um lugar contra-transferencial também, né? Como parte do processo. Tem um livro que eu recomendo muito sobre isso, sobre o papel da sublimação na clínica,
que é de uma brasileira chamada Cici Castiel. Ela tem um livro chamado Sublimação, Metapsicologia e Clínica, em que ela defende justamente isso, assim, né, que a sublimação é o processo de manter o capital erótico, né, e não abandoná-lo, né. Um outro ponto, ele está ligado à repetição, né, que a repetição é um processo muito presente, eu acho, no cotidiano clínico, né, e que não exclui também a possibilidade de sublimação, né, às vezes a sublimação ela se dá depois de longas jornadas de repetição, né, e que o que importa nisso é a possibilidade de troca de objetos também, né? De poder fazer abandono de objetos também, em prol de uma fundação de um novo objeto, né? O próximo ponto a gente tem em mente que a sublimação, ela abrange um trabalho narcísico. Eu escrevi um artigo recentemente sobre isso, né, da sublimação como um trajeto que vai da saída do eu ideal para o assumir de um ideal de eu. Então, para a gente poder pensar em como que um sujeito faz sublimação, a gente tem que poder pensar em como que esse sujeito negocia seus ideais, negocia com as exigências de um eu ideal e é capaz de renunciá-lo em troca de um projeto que vai mais na direção de um ideal de eu, né? Então a sublimação é um trabalho que é necessariamente narcísico, né? Ainda mais hoje em dia, no nosso contexto, né? Que o narcisismo é o operador, acho que, principal, assim, né? Dos acontecimentos clínicos. E o outro ponto, né? Já para finalizar, eu acho que é essa ideia de que da sublimação como uma possibilidade de fazer apostas, né, no mundo. Que eu acho que e o filme mostra um pouco isso, assim, né? Aquilo que eu falei antes, a gente não sabe o que vai acontecer, se aquela família vai se sentir melhor, se as relações ali vão mudar ou não, se aquele filme vai ser um fracasso, se aquele filme vai ser um sucesso. Mas tem uma aposta, né? Tem uma aposta, e esse ponto está ligado ao trabalho, ao ponto anterior, né? Que tem uma aposta, e para que essa aposta possa ser feita, é preciso a gente analisar se há uma sustentação narcísica, né, para isso, assim, né? Como produzir sublimação num caso em que não há um narcisismo, né, de base, assim, para garantir algo, né? Uma vez que a sublimação é uma aposta que não pressupõe garantias, né? E acho que é isso, gente. Tem o trabalho todo do Laplanche, né, sobre a sublimação. Ele pega toda essa teorização do Freud sobre o ego, né, sobre o ego como um agente e um objeto em transformação, um objeto carregado de alteridade, para dizer que existe para ele, para o Laplanche, uma sublimação desde a origem, né? Que, de certa forma, o ego já seria, assim, uma instância sublimada, né? Ou sempre em processos de sublimações, de dessublimações, enfim. Esse ponto, essa teoria laplanchiana, eu acho ela importante para a gente também pensar. Eu escrevi sobre isso no outro texto, sobre a importância da observação da sublimação para fazer avaliação clínica, né? Claro, a gente recebe os casos e ouve as histórias, e por mais que na psicanálise, pelo menos, né, a gente não esteja, assim, a preocupação com o diagnóstico não seja
a coisa mais importante, eu acho, no nosso dia a dia, eu como analista, eu tenho achado interessante e importante avaliar, analisar como que cada sujeito vai fazendo suas sublimações ao longo da vida, para poder fazer um direcionamento de trabalho clínico a partir daí, né? Para você, como analista, fazer um trabalho ou propor um trabalho mais ressonante com essas sublimações que o sujeito já faz na vida, né? Porque, enfim, depois de toda a minha história com esse conceito, e minha experiência clínica também, né? A conclusão que eu tiro é essa, que eu acho que não tem muito essa de que sublimação é para poucas pessoas, não, eu acho que ela é para todo mundo. Eu acho que em casos de fragilidade narcísica muito grande, é preciso fazer um trabalho antes, né, de sustentação. E é isso, eu fiquei fascinada por esse filme porque eu acho que ele me mostrou um pouco de tudo isso, assim, né, um lado mais realista da sublimação. Dois artistas que têm todas as condições normativas para se fazer a sublimação, mas é fora do trabalho deles, do dia a dia, que eles vão fazer algo diferente, né? Assim, ao final do filme dá um certo alívio, assim, de que, de que os papéis vão mexer ali, né? Eu acho que é isso, gente. Acho que já falei demais. Não sei se fez sentido ou se não fez sentido nenhum, também vocês podem falar, se acharem que eu estou completamente equivocada. Mas espero que não. Não, tô brincando. É isso, eu acho, por horas. Obrigado, Morgana, pela fala. Muito bacana, muito interessante sua articulação. Angélica, assuma agora, então, é isso? Vamos para o debate? Vamos nessa, Podemos ir? Pedro. Tá. Podemos. Muito bacana, Morgana. Parabéns. Então, vou abrir para o debate, vou fazer uns comentários antes, para dar um start, depois o pessoal com certeza vai querer perguntar bastante, né? E é um filme de fato comovente. Primeiro, te agradeço por ter me feito ver o filme, porque eu não tinha visto até ontem, literalmente. E o filme é comovente, né? Assim, não, isso aí enfim, realmente é uma experiência estética e cinematográfica ímpar, né? O filme também estava torcendo pelo Agente Secreto, mas agora, retroativamente, estou vendo que fez sentido ali, né? O Oscar. Mas, enfim, você falando sobre você fez uma articulação, né, bem próxima da tua pesquisa sobre sublimação e o filme, né? Mas você mesmo disse que o filme tem múltiplas entradas, né? Então, fiquei pensando em outras entradas possíveis de leitura que se articulam com a tua. Mas, assim, antes de entrar uma questão mais clínico-conceitual, que eu fiquei do que você trouxe, enquanto você falava, eu me lembrei você fez referência a isso também, né? Mas do Seminário 7 do Lacan, né? Que é a ética da psicanálise, né? E ele tem a definição que ele diz, ele dá algumas definições de sublimação, ele trabalha muito esse conceito no Seminário 7, né? E uma das definições que ele dá é elevar o objeto à dignidade da coisa, né? E ele dá um exemplo que eu acho bem legal nesse seminário, que é o exemplo da caixa de fósforo. Se eu não me engano, o artista é Jacques Prévert. Se alguém souber melhor aí o nome do artista, me corrija, gente. Mas é um artista surrealista, né? E fiquei pensando no que você trouxe sobre essa espécie de desidealização da atividade sublimatória, né? Estava trazendo, acho que um pouco para esse terreno, você falou muito da realidade, né, etc. E o Lacan usa esse exemplo no Seminário 7, né, que é um artista surrealista, mas que ele tem uma coleção de caixas de fósforos e que ele transforma essa coleção de caixas de fósforos num objeto artístico. E isso seria assim um exemplo que o próprio Lacan dá de atividade sublimatória, né? E uma atividade sublimatória ligada a um objeto trivial do cotidiano. Ele até que faz comentários assim, o Jacques Prévert ama as caixas de fósforo dele, né? O tipo de investimento, né, que existe ali naquele objeto.
Isso tudo, assim, coisas que eu fiquei pensando a partir da tua palestra, tá? Inclusive, assim, a respeito da própria arte moderna, tem esse movimento de ir para o trivial, né? Acho que o Freud no próprio campo dele, né? No campo da psicanálise, enfim, da saúde mental, que a gente chama hoje, né? Mas ele é um dos comparsas dessa galera ali no século XX que trivializou a arte também, de alguma forma, né? Então tem um movimento artístico, né? Há vários, assim, que vão nesse sentido também, né? E o Freud estava também como um interlocutor importante, assim, desses movimentos. Com a Dain Duchamp, né, etc., essas questões. Isso me veio, assim, como elemento, não sei se para vocês isso faz sentido para vocês, né, etc., como elemento, assim, de interlocução com o que você trouxe. Mas, a respeito de uma pergunta, eu fiquei, assim, com uma dúvida a respeito, talvez você pudesse falar um pouco mais. E que você falou muito da questão do narcisismo, né? E eu fico pensando, assim, nessa ideia assim, de uma estruturação narcísica para que haja sublimação, né? Você chegou a algo desse tipo, se eu entendi bem, assim, né? E, assim, o que me veio, assim, vamos dizer, uma das hipóteses que a gente parte, muitas vezes, é essa ideia da divisão do sujeito, né? E de que os personagens do filme, né, muitas vezes, pelo menos aí entra um pouco da minha leitura do filme, são personagens que estão toda hora divididos, né? Assim, o filme mostra muito essa divisão, né? Uma atriz que não consegue performar o papel dela de atriz, um pai que não consegue ser pai, pessoas que vivem dois tempos ao mesmo tempo, que é o tempo do trauma, né? Você vive um tempo no outro tempo, uma história que se repete, etc. Mas isso para dizer, assim, resumindo, que eu achei uma cena fundamental, eu queria te ouvir sobre isso, assim, sobre essa cena, que a cena que eu acho que para mim foi um ponto de virada do filme, assim, em que a Agnes, né, a irmã historiadora, ela consegue perdoar o pai de alguma forma quando ela tem acesso à ideia de que aos arquivos, né, que falam sobre a avó dela. Aí ela percebe como o pai também, que era aquele sujeito tão terrível para elas, né, que abandona elas, como o pai também, o pai enfim, foi traumatizado, né, pela mãe, pela avó dela. Então, assim, a partir desse momento em que ela tem acesso a esses arquivos, ela historiciza, ela consegue, né, como historiadora, ela consegue descobrir esse elemento que estava recalcado, se a gente pode colocar assim, aquilo cria uma espécie de efeito que eu não sei se eu concordaria em chamar esse efeito de efeito sublimatório, enfim, mas que eu acho muito bonita a cena em que ela consegue ler o roteiro a partir do momento em que ela descobre que ela consegue, assim, humanizar o pai de alguma forma, que ela vê que o pai não era aquele pai terrível, ela consegue ler o roteiro e ela vai até a irmã, e é justamente, assim, quando ela fala para a irmã, ela consegue produzir uma espécie de cura na irmã ali, não sei se dá para chamar assim, tá? Estou dando uma certa liberdade para... Quando ela diz para a irmã, assim, eu só consegui não ser tão precarizada, angustiada, né, com tanta dificuldade na vida, porque tinha você, né, como exemplo, porque tinha você para me guiar, tinha você para tomar as porradas e diminuir as porradas que aquele pai, de alguma forma, abandono do pai deu. Então era a figura de referência. Então eu fico pensando, para resumir, assim, e depois, logo depois vem aquela cena linda dos rostos se misturando, né, os rostos dos três. Eu fico pensando nessa questão, assim, de como o filme mostra a importância do outro, da alteridade, né? A importância, assim, da relação mesmo, né? Para que haja sublimação, entendeu? Para que haja construção de laço, né? De alguma forma, e que a condição mínima para que alguma coisa seja sublimada. Não sei se eu estou explicando bem, mas então pensei nesse tensionamento entre esse recurso ao outro para que haja sublimação, o reconhecimento do papel do outro, né? Quase eu estava dizendo assim, você foi fundamental para mim. Você acha que você é uma pessoa sem valor? Não. O teu papel, o que você fez para mim como alguém que tomou a porrada né, primeiro, né, do pai, foi o que me salvou. Né? Então, fiquei pensando nesse tensionamento que você falou da questão narcísica, né? Mas ao mesmo tempo
essa ideia de que o outro nos divide, mas ao mesmo tempo é fundamental para nós, que eu também vi muito no filme. Não sei se ficou muito complexo, tá? Mas fica à vontade para responder. Eu vou abrir para outras perguntas também, assim, né? Gente, alguém quer comentar? Como é que faz? Comenta primeiro essa fala ou depois alguém quer falar? Vamos recolher, Pedro, algumas questões, aí depois a Morgana, Tá, enfim, faz o embrulho tá dela. ótimo. Beleza. Perfeito. Alguém quer falar, gente? Andréia? Morgana, prazer conhecer você e poder dividir o que eu pude escutar do filme, sabe? A cena inicial, tem uma cena inicial que eu acho belíssima, que é a da casa. Quando a Nora toma a casa como objeto, ela diz que a casa sente, que a casa tem um defeito, ela tem uma fissura. Mas o mais bonito que ela diz da casa, eu anotei, ela diz que a casa se ressente da ausência dos barulhos do pai. Eu achei isso belíssimo, porque isso me guiou. Tomei isso como um norte para escutar o filme, né? Então, na minha leitura, esse filme é um filme sobre o pai também, sobre o que é um pai no lugar na vida subjetiva de um sujeito, né? Então, eu concordo com você quando você diz que quando ela está no palco, aquilo não tem uma função sublimatória para ela. Tem mais a ver, me parece, como você diz, com a valorização social, no sentido do reconhecimento do outro, né? O que ela busca é o reconhecimento do outro. Mas, por outro lado, eu acho que tem essa coisa que você diz assim, fiquem de olho nessa cena, que a gente vai conversar sobre isso, que é essa questão de quando ela se suspende de si mesma, porque ela precisa apanhar para entrar no palco, ela diz, me bate. Então, tem alguma coisa sobre essa ausência de si mesmo que ela pede que o outro bata no corpo, para que ela, então, vá, né, e se arrisque. Então, eu acho que essa ausência dos barulhos do pai é o que melancoliza a Nora, né? Claro, como você bem disse, identificar dessa avó, né? Ela toma esse traço da melancolia, mas, no caso dela, tem a ver com a ausência do pai, se ressente, né? Da ausência do pai. Então, pensando na sublimação, tem esse primeiro tempo dela no teatro, mas tem um filme no final. Então, você acha que o processo sublimatório, como você está trazendo assim, essa aposta na sublimação, viabiliza o processo do luto na Nora sobre esse pai ideal, sair do pai ideal, dela poder consentir um pai possível nela? Essa questão. Aí Angélica, segue conversando e depois eu falo, né? vamos recolher umas perguntas, então. Pode ser, Morgana? Claro, já falei muito. Quero ouvir vocês também. Primeiro, te agradecer. Bom demais te ouvir, Morgana, assim. Estou bem feliz de recebê-la. Eu aprendi algumas coisas aqui que eu queria, enfim, te retornar para que você pudesse falar um pouco mais. Primeiro, a sublimação como um conceito de mudança. Isso é de um poder, né, a esse conceito que você já nos adverte, né, que muitas vezes é tão afastado de nós, da clínica, né, e esse trabalho que você faz de ordinarizar o conceito, né, tirar ele do extraordinário e colocar ele no ordinário, né, assim, eu aprendo muito com isso, né, assim, e aí eu quero pegar também essa cena final que a Andréia está selecionando para nós, com o olhar dela, e assim, essa cena ela me marcou muito, né? Porque se a gente pensa nesse conceito de sublimação de uma forma mais ampla, como você nos propõe, né? A perspectiva que eu tenho, né, que eu tive durante o filme, né, era que
o final do filme trouxesse uma aproximação, né, entre a nora e o pai. E é muito interessante porque aquela cena final, que é a cena, enfim, do enforcamento, né, foi a cena exatamente que a atriz mais famosa, né, leu sem saber o tom que ela daria, né? E quando ela faz essa leitura, ela se emociona. E esse homem abraça ela, né? Chega ali do lado dela e acolhe ela, né? Que foi exatamente o que não aconteceu com aquela filha, né? Quando essa filha, né, ela encena, né, no filme e ela se emociona, né, enfim, quando a cena termina, você vê como a filmagem amplia, né? Enfim, diminui os dois, né? Eles vão, né, numa expectativa minha, né, se aproximar para que aquele abraço também aconteça, né, e alguma coisa de uma possibilidade aconteça ali, né, diferente nesse sentido da sublimação, de uma mudança, né? Isso não se dá ali, né? Então, queria que você pudesse dizer um pouco disso, né? Assim, se a gente pode, né, pensar que ele não houve uma sublimação exatamente porque a mudança deles, né, não aconteceu. Luísa, que está me perguntar? Só uma dúvida rapidinho. A mudança que não aconteceu, que você está A falando... mudança do afeto, né? A mudança do afeto, da aproximação, de uma possibilidade entre eles, né? Pegando esse ponto de que a sublimação é a mudança, é uma modificação. Uhum. Uhum. Tá, entendi. Bom, boa noite, Morgana, muito bom estar nessa discussão, obrigada, é uma honra de verdade ouvir. Gostei muito do filme, assim, logo que eu saí do cinema, me tocou, assim, em vários pontos da psicanálise, mas inevitavelmente na sublimação, porque é a pesquisa que eu estou tendo também agora na minha monografia, né? E eu fiquei pensando bastante sobre a questão da biografia, da psicobiografia, se é que a gente pode pensar assim, né? Dentro de um processo quase atrelado como uma pista para o processo sublimatório, né? Então, eu fiquei pensando, né, a partir mesmo, até mesmo das construções do Freud, né? Ele traz a entrada da sublimação a partir do caso do Leonardo da Vinci, né? Enfim, de uma análise psicobiográfica, né? E eu queria saber se você acha se por acaso existe alguma indissociabilidade da atividade sublimatória com a biografia, com a psicobiografia, né? Se existe algum tipo de pista, algum tipo de traço, né, que seja essencial para fazer esse olhar para o processo sublimatório, ou pelo menos de uma posição subjetiva, né? E eu digo isso não só pelo retrato do filme, né, com que a gente tem nas personagens da nora, do pai, da irmã, de todo o sistema familiar ali, mas também metalinguisticamente, se a gente precisaria olhar também para o diretor, para o roteirista, né, se existe algum tipo de traço necessário para essa avaliação do processo sublimatório, como alguma coisa em potencial naqueles que escrevem, naqueles que estão ali como diretores, roteiristas, né, desse processo sublimatório, se existe uma indissociabilidade desse processo com aqueles que estão no lugar de artistas produzindo, né, como agentes produtores. É isso, muito obrigada e uma honra mesmo. Imagina, obrigada a você pela pergunta. Alguém mais, gente? Alguém mais quer falar? Mesmo que não seja pergunta, que seja que queira Comentar comentar. o filme. Alguma Mandou um coisa muito texto. óbvia que eu não falei. Não. Se você quiser ir respondendo, Morgana, de eu repente vou alguém comentar. pergunta mais. Né? Tá, eu vou São comentar. perguntas difíceis, né? Não, mas tudo bem, vou fazer o que é possível. Eu vou começar pela última e vou voltando, pode ser? A pergunta da Luísa. Luísa, não sei, assim, se eu entendi bem, você está perguntando assim se
se a gente pode fazer análise do autor a partir da obra, é isso? De uma autora Sim, a partir da sua obra, se daria para... Se necessariamente está atrelado esse processo sublimatório ao autor, né? Se tem como a gente separar, né? Aquela coisa, dá para separar o artista da sua obra. Então, nesse sentido, se dentro do processo sublimatório como um produto final, seja na obra de arte reconhecida, né, socialmente ou não, como você disse, se necessariamente a gente tem que voltar atrás e olhar para quem que está fazendo isso, né? Então, nesse caso, de explorar a biografia das pessoas envolvidas. Uhum. Que é o que o Freud faz com Leonardo da Vinci, né? Bom, assim, se a sublimação é uma chave, poderia ser uma chave de leitura, né? Para poder fazer essa... Olha, eu adoro esse assunto, na verdade. Eu tenho minhas ressalvas relacionadas a isso, né? Não só eu, mas tem várias, tem um campo também de pessoas que têm ressalvas em relação a isso, por causa do problema maior, que é fazer um reducionismo, né? E fazer uma patologização também de um artista a partir de uma obra, né? De um filme, de um livro, etc. Então, a minha posição é de tomar muito cuidado, assim. Essa ideia da sublimação, eu acho que essa ideia que você está trazendo corrobora justamente a ideia da sublimação como um recurso de gênios que conseguiram, né, encontrar uma forma melhor de sofrer, né, de dar um destino para o seu sofrimento. O texto do Leonardo da Vinci, né, do Freud, eu acho assim, genial e tal, mas tem todo um campo de autores que questionam muito, né, a própria tomada do Leonardo da Vinci como modelo, né, de alguém de um psiquismo capaz de sublimar, e aí tem toda uma crítica lá relacionada à leitura que o Freud faz sobre a homossexualidade também, do Leonardo da Vinci. Então, eu prefiro tomar cuidado, assim, com esse caminho de pesquisa. Foi um caminho de pesquisa que eu fugi, assim, com todas as forças que eu pude, de fazer uma espécie de diagnóstico, né, ou de patografia. Tem essa palavra patografia, inclusive, tem gente que chama isso de patografia, né? Depois, se quiser, eu te passo algumas coisas. Sobre a cena que a Andrea e a Angélica trouxeram, né, sobre o início do filme, a casa, e é um texto que ela escreve, né, que a Nora escreve aquele texto sobre a casa como um objeto vivo, meio que a casa é ela, né, ela está ali no lugar da casa, ela tem aquele texto, eu não sei se vocês repararam, mas ela pensa, quando ela vai fazer audição para atriz, para começar a ser atriz, ela pensa em usar aquele texto para interpretar, para fazer o primeiro teste dela como atriz, que é aquele texto original dela, né? E ela decide que não, ela guarda aquele texto, fica crivado ou recalcado, seja lá o que for, né? Assim como ela está, né? Então concordo com você no que você pensou sobre o processo sublimatório como algo mais próximo do luto, sim. Isso está na obra freudiana, né? E aí, já respondendo o que o Pedro falou, né, sobre o narcisismo, como um conceito ali fundamental, né, para a mudança de perspectiva freudiana sobre a sublimação, é justamente isso, né? O Freud vai se vendo meio que tendo que comparar a sublimação mais ao processo de luto e de identificação,
do que as grandes produções geniais e excepcionais do ser humano, né? Mas não é um assunto que está acabado, né, na obra dele. Concordo com você, sim, sobre a questão da alteridade externa, né, Pedro, que você falou ali, como é imprescindível também para que um processo sublimatório seja feito, o ambiente também, né, o ambiente no sentido, assim, das relações. Por isso que eu acho tão importante para a clínica, né, porque a gente tem um fator relacional, né, muito, muito alto, né, na clínica. E sobre o arquivo também, né, que você disse, tem o narcisismo, eu dei bastante ênfase para o narcisismo, mas tem ali um mal de arquivo também, né, a cena da irmã que vai atrás dos arquivos e tal. Eu acho que a relação do narcisismo com a pulsão de morte é justamente essa, né, para você ter acesso a alguns arquivos, você precisa ter algum trabalho narcísico que pelo menos assegure, né, que o investimento possa continuar sendo feito, né? Mas eu concordo, assim, com o que vocês falaram, né, sobre o filme. Não sei como é que a gente está de tempo, gente, se tem mais gente querendo falar. Mais alguma questão, gente? Se alguém quiser comentar o filme também, né? E fazer uma questão ao mesmo tempo, fiquem à vontade. Não é tão bonito. O José está falando, mas está com o microfone. José, você quer abrir o microfone? Obrigado. José, você tem que abrir o seu microfone. Aquele microfonezinho ali embaixo. Você tem que apertar no botão. Às vezes o administrador do grupo consegue abrir, né? Mas eu não sei se... Deixa eu ver se eu consigo. Tá. Eu não consigo ativar, Pedro, só consigo desativar o som. Enquanto o Zé está tentando, Morgana, eu abri o grupo de atividades extras para que você possa postar as suas referências e a gente possa, enfim, comentar alguma coisa e aí amanhã eu fecho ele de novo, tá? Então ele está aberto e vocês quiserem conversar com a Morgana, falar alguma coisa lá. Zé, estamos te esperando. Ele não está conseguindo. Agora sim. Márcia. O Zé conseguiu agora. Conseguiu, e né? Depois a Márcia, então. Tá bom. Morgana, boa noite. O que eu vou comentar agora, conversar com você, não tem muito a ver com... Porque eu não sou psicanalista, né? E gostei muito do filme e queria só fazer uns comentários sobre o filme, sobre o que me impressionou bastante da estética do filme, né? Quando estava comentando esse final, né? Aquela coisa da aproximação mesmo da nora com o pai e tal, o que me chamou muita atenção é como que essa coisa ela apareceu de uma maneira muito estética. De repente, a própria filmagem, né, ela vai recuando e se torna no cenário, que seria a casa, mas em cenário, e também aquele final, quando o sobrinho, né, ela está aprontando o garotinho para a escola, tal, que ele coloca a merenda dele na mochila, ele sai, e aí parece que ela vai praticar aquela cena do suicídio, né? A cadeira, a corda, aquela coisa toda. E, de repente, a campainha toca e volta o garotinho que esqueceu o celular. E parece que isso aí muda tudo, né? A partir daí, o filme acaba de uma forma muito surpreendente, né? Que não houve um final, assim, para o filme, para a coisa.
que iria acontecer a partir daí, né? Pelo menos é o que eu entendi. E eu achei fantástico essa coisa, assim, de repente a criança que vai e interrompe todo o processo, né? E de repente isso aí é que volta como um final diferente. Não, eu gostei muito, sabe? Não sei se vale a pena comentar muito, mas é só dizer que é isso, que o filme marcou muito, tá? Ok? Ah, legal, é legal mesmo essa cena, né? Essa sensação de que alguma coisa vai ser continuada ali, eu acho, né? Exatamente. É. Alguma coisa vai ser continuada, mas assim, vai ser continuada diferentemente, né? Parece assim, não sabe como, mas parece ali o que fica no ar é que é uma repetição da mesma coisa, Uhum. deu lugar para uma repetição de algo diferente, né? Exatamente, porque parece que quando ele estava ensaiando com a atriz, aquela atriz antes da Nora, tem, tem aquela coisa do banco, né? Que ele deixa aquele barulho, que ele faz o banco cair no chão e fazer aquele barulho, que dá a sensação daquela seria suicídio, próprio suicídio ali, né? E Uhum, de repente essa cena volta no final e não acontece o que esperava a partir daí, né? uhum. Ela não aparece, né? Assim, não Exatamente. aparece, ela parece ter um novo desfecho, realmente. Eu acho que é isso que a gente busca no todo dia, né? Pelo menos eu acho isso, assim, é isso que a gente busca nas histórias aí que a gente acompanha das pessoas que vêm contar pra gente, né? O que se repete do mesmo jeito, né? Repete, 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 não tem mudança, até que uma coisa que poderia ser inesperada, né? Exato. É. Muito bom. Ah, mas que bom então que deu pra gente conversar um pouco, né? Tomar esse filme como um modelo aí de modelo, assim, né? Entre outros tantos, né? De analogia com o trabalho clínico cotidiano. Márcia, você ia falar, Márcia? Não, o que eu Você queria levanta. falar é que esse filme, dentre tudo que já foi falado, teve um ponto que para mim ficou assim me instigando, que foi a mãe, né? Então, a primeira vez que eu vi, eu falei, gente, cadê essa mãe? Ela aparece, né? Assim, o enterro da mãe, né? A morte da mãe. E quando eu vi a segunda vez, né? Eu fiquei atenta, né? Com exatamente essa ausência da mãe, né? Mas uma ausência também na vida dessas moças, né? Das duas irmãs. E ela aparece como uma mulher muito descompensada e uma mulher muito voltada para ela ali nas brigas com o marido, né? Ela estava muito voltada para as questões dela, e é interessante que a Nora ia fuxicar ela atendendo os pacientes, né? Aparece ela indo até a mãe, abrindo aquela portiola para ver a mãe atendendo os pacientes. E eu acho que quando você traz essa vinculação com o narcisismo, que eu achei excelente e concordo plenamente, né? Aí parece que explica um pouco, né? Quer dizer, se a capacidade sublimatória também tem a ver com esse atravessamento dessa fase tão estruturante na vida, né, na constituição de um sujeito, quer dizer, aonde a mãe falha muito, né, falta muito, quer dizer, a capacidade sublimatória parece que fica também mais precária, né? Quer dizer, alguma coisa desse narcisismo não permitiu muito essa pessoa, né, essa personagem apostar, né, em si, né, como você colocou como sujeito. Então, achei interessante que me respondeu essa interrogação que eu estava com essa questão da mãe, que não é à toa, né, que essa mãe fica, né, como aparece assim, né, já morrendo, né, praticamente. Enfim, era isso. Concordo totalmente com você. São vários sinais, assim, né, da Nora meio que saindo da infância e assumindo outros lugares, né? Uhum. Imagino que o que ela ouvisse também das sessões de análise da mãe não fosse nada muito leve, né, para uma criança ouvir, mas, enfim,
Aí já são especulações. Ela parecia que estava em busca da mãe, né? Claro. Acho que tem alguém levantando a mão. Diego. Oi, Morgana. Aqui eu vou ter que falar de câmera fechada, mas a mãe, o Márcio, estava comentando, se eu não me engano, tem um tempinho que eu vi o filme. Ela foi torturada, não foi? Quando ela foi perseguida? Essa foi a avó, não foi? Ou foi a avó? Foi a avó. Isso. Porque eu reparei. A mãe do pai. A mãe do pai. Aham. É a mãe do pai, sim. Porque eu reparei que tinha um bilhete em casa, colado perto do fogão, com cuidado para não queimar as mãos. E na cena que falam da tortura dessa avó, eles queimavam a mão dela. E eu imaginei que tinha alguma coisa dessa história ali no meio. Quando eu notei esse bilhete colado perto do fogão, assim. O bilhete quando estão separando os objetos, né? Da mãe que morreu. Não é E o isso? bilhete dizia, cuidado para não queimar as mãos. É verdade. Uhum. Gente, eu não tinha reparado nesse detalhe, que bom. Mas lembrou, eu lembrei agora, porque ele falou, mas tinha esse detalhe, sim, cuidado para não queimar as mãos. É isso mesmo. Uhum. Você estava falando de um cuidado da mãe, né? Um cuidado da mãe. Tinha a frase, sim, é tipo um durex, né? Escrito. Uma frase. Uhum, isso mesmo. Isso aí. É uma história bem típica também, assim, de trauma transgeracional, né? Que passa, né? Aquela dor ali que está meio encriptada no sujeito, né? No caso, Gustav, e que a filha assume, né? Por alguma razão. Acho isso bem comum até, assim, na profissão, né? No consultório e tal. Acho bem comum. Tem mais gente com a mão levantada. Eu estou comentando assim rapidinho para dar palavra para todo mundo. A Fabiola, eu acho que está com. Fabiola? Sim. Eu fiz uma pergunta, mas ela estava muito prolixa, eu acho. Eu já mudei de foco. Fabiola, eu estou te ouvindo um pouquinho baixo. Se você puder falar um pouquinho mais alto, por favor. Melhorou? Sim. É porque eu tentei no ponto que você trouxe da sublimação, e no filme me deu a impressão que a sublimação ali foi o pano de fundo, né? Porque o pano de fundo é o filme, é a reaproximação do pai com seus filhos através do filme, né? Que o filme seria o que a gente conhece mais isso como sublimação, né? Que é um objeto de arte ou alguma coisa nesse sentido. E ali tinha alguma sugestão que essa sublimação também é um mediador entre as pessoas também, porque ali o pai usou ele como pretexto para meio que reconstruir alguma coisa pessoal, não tanto uma obra de trabalho, né? Ele estava buscando ali no fim da vida dele, talvez, organizar a própria vida, né? Com aquelas filhas, com a história dele, que também pode ser uma mediação, uma forma das pessoas se relacionarem, e até que você falou que você se interessa muito pela arte, a arte também é um pouco disso, né? Uma mediação, mas não sei se eu consegui ser muito clara. Eu acho que sim, totalmente. Eu acho que, assim, se eu fosse dizer, né, o que é que... Onde que eu acho que está a sublimação neste filme, eu acho que é uma coisa que se dá entre eles ali, né? A mediação, através da mediação da irmã, dessa outra atriz, eu acho que sim, eu acho que é um trabalho de mediação, por isso, justamente, eu acho tão importante para a relação transferencial, né? Por exemplo, quando a gente tem que decidir uma conduta de tratamento, né? Uma conduta na transferência diante da convocação de alguém que a gente está ouvindo, quando alguém nos convoca a representar um determinado papel, né? Quando a gente vai sendo colocado como analistas em determinado papel, como esse pedido, por exemplo, né, me bate e tal, né, me maltrata, enfim, ou me ame, enfim, lugares, uma multiplicidade de lugares, né? Eu acho que tem posições e posições, né, diante disso, assim, posições terapêuticas que vão
vão entrar, né? Vão entrar no papel um pouco para tentar sair dali melhor. Ou também uma posição mais interpretativa, né? Uma posição de interpretar aquilo para a pessoa, né? De não entrar, né? De corpo no jogo ali transferencial. Eu acho que isso dá pano para Amanda, para pensar sobre, enfim, inúmeras questões relacionadas à transferência, né? Como é que cada um se relaciona, né? Cada estilo, acho que questão de estilo também, de trabalho. Mas concordo totalmente, Fabíola, assim, que essa mediação está mais do lado da mediação, sim, né? E que muitas vezes o trabalho clínico é também de ir traduzindo, né? Traduzindo para a pessoa, eu acho. Mais alguém, gente? Alguém? Arthur? Você tá com a mão levantada, não tá? Ele tá. Ah, Abre seu microfone. tem que abrir o microfone. Boa noite. Eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, não sou nada, não tenho essa intelectualidade de vocês, mas tiveram 2 pontos, não entendi muita coisa, mas entendi muita coisa, mas tiveram 2 pontos no filme que me chamam muita atenção, que eu não sei se vocês acharam disso, né? Assim, a gente vê um filme que, desde a primeira cena, existe uma mulher querendo simplesmente desaparecer, o filme quase que inteiro, mas no final ela termina com uma cena onde está todo mundo olhando para ela, toda uma equipe de filmagem, aquelas luzes super fortes. Na cena do suicídio, ela está viva e está sorrindo para o pai. E tem uma outra cena que é aquela artista que me parece, né, o filme induz isso, super mega famosa, cheio de segurança, um carro e todo aquele mise-en-scène, trabalhando com um diretor, que é o pai, né, claro, rabugento, que só faz filme quando quer, quando ele quer, já está num status escocese, né, já está num status assim, que faz o que ele quer, a hora que ele quer, que reconhece que ela jamais vai alcançar aquele lugar de artista que ele precisa, ou de filha que ele quer. Né? Ele queria fazer com a filha, não com aquela de Hollywood, talvez a convocar aquela loira de Hollywood, né? O filme, pelo menos para mim, me dá a entender isso. Eles chamam uma super atriz, já que a filha rejeita no café, então eu vou esculachá-la, vou trazer a melhor, que todo mundo quer trabalhar comigo. Eu sou o cara. Né? Então eu escolho e todo mundo vai beijar meus pés. E ela reconhece naquela cena bonita lá, que ela vai de noite, né? Toca a campainha, quer um café, quer um chá. Eu jamais vou chegar nesse lugar. Eu nunca vou chegar nela. E ela reconhece isso, né? Isso me marcou muito no filme. Enfim, é isso, esses 2 pontos. Boa noite. Boa noite. Alguém mais quer falar, gente? José, quer falar mais alguma coisa? Não, no momento não. Ah, tá. É que você viu. Obrigado. Imagina. Muito bom esse papo. Gostei demais. Vamos encerrar nossa noite? Quer falar umas palavras finais, Morgana? Quer dizer alguma coisa? Eu quero só agradecer, assim, né, pela oportunidade de compartilhar com vocês esse caminho, né, e poder dar uma forma também as primeiras reflexões que eu tive sobre, assim que eu assisti, né, o filme. Então, muito bom poder ter materializado isso nesse encontro e agradecer de novo você, Angélica, né, o Pedro também. E acho que é isso, gente. Só agradecer mesmo. Pedro, quer falar? Queria agradecer a Morgana, né, pela fala, e foi uma noite bem proveitosa, né? Agradecer também. Eu E a também todos que quero compareceram. agradecer. Legal, Pedro.
Obrigada a todos que vieram. Foi uma noite bem gostosa. Botar um filme, né, para jogo, dá uma leveza nas nossas discussões, na teoria, uma delícia. Morgana, muito bom te escutar, viu? Uma boa noite para vocês, gente. Obrigada pela presença. Boa Tchau, noite. gente. Boa Boa noite. noite, gente. Boa noite.